Você ouve esse som? Esse zumbido que aparece do nada, geralmente à noite, quando tudo está silencioso? Os médicos chamam de tinnitus. Dizem que é problema neurológico. Receitam remédios. Mandam você conviver com isso. Eles estão mentindo. Jesus Cristo ensinou o verdadeiro significado desse zumbido há 2000 anos. Mas os guardiões do conhecimento oculto apagaram essa verdade dos evangelhos canônicos. Esconderam nos textos gnósticos. Codificaram nos ensinamentos essênios. Porque se você soubesse o que esse zumbido realmente significa, você jamais voltaria a ser escravo da Matrix tridimensional. O que você está ouvindo não é defeito, é chamado. A mônada está tentando contato direto com você. E nos próximos minutos, vou provar exatamente como isso funciona. Mas antes de continuar, deixa eu te avisar. Depois que você souber disso, não tem volta. O véu cai permanentemente. A medicina moderna classifica zumbido nos ouvidos como tinnitus idiopático. Idiopático significa causa desconhecida. Tradução real: nós não sabemos, mas vamos fingir que sabemos. Eles oferecem explicações convenientes: danos no nervo auditivo, exposição a ruídos altos, problemas circulatórios, estresse. E quando nenhuma dessas explicações se encaixa no seu caso, o diagnóstico final é sempre o mesmo: aprenda a conviver. Mas aqui está o que eles não te contam. Estudos da Universidade de Basel, Suíça, documentaram casos de pessoas com audição perfeita, sem histórico de exposição a ruídos, sem problemas neurológicos detectáveis, que desenvolvem zumbido espontâneo em frequências específicas: 7.83 Hz, 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz. Essas não são frequências aleatórias. São as frequências de ressonância Schumann. As frequências de cura solfégio. As frequências que os monges tibetanos usam há milénios para ativar estados de consciência expandida. Coincidência? Não existe coincidência quando se trata de despertar espiritual. Agora presta atenção nisso. Jesus, nos evangelhos gnósticos descobertos em Nag Hammadi em 1945, fala diretamente sobre isso. Evangelho de Tomé, Logion 24. Cito textualmente: existe luz dentro de um homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, é escuridão. Os tradutores convencionais interpretam isso como metáfora moral. Mas os iniciados essênios, os terapeutas de Alexandria, os gnósticos valentinianos, todos eles sabiam que Jesus estava falando de glândula pineal, do terceiro olho, da antena biológica que capta frequências além do espectro físico. E essa antena, quando começa a ativar, produz um sintoma físico específico: zumbido nos ouvidos. Porque o que você está ouvindo não vem de fora, vem de dentro. É o som da sua mônada, tentando romper a barreira dimensional entre o eu superior e a personalidade encarnada. Deixa eu te explicar o que é a mônada, porque essa informação foi deliberadamente removida do cristianismo paulino. Nos ensinamentos originais de Jesus, preservados pelos essênios, existe uma hierarquia clara de consciência. Não é hierarquia de valor, é hierarquia de densidade vibracional. No nível mais baixo, você tem a personalidade, o ego, a identidade que você construiu nessa encarnação. Seu nome, sua profissão, suas preferências, suas memórias. Isso não é você. É o personagem que você está interpretando nesse jogo chamado vida terrestre. Um nível acima, você tem a alma, o corpo causal, a entidade que reencarna múltiplas vezes, acumulando experiências, aprendendo lições, evoluindo através de ciclos de morte e renascimento. Mas acima da alma, existe algo que a maioria das pessoas nunca acessa conscientemente durante a vida inteira:
A mônada. A mônada é a centelha divina, a fagulha do absoluto, o fragmento do Criador que você realmente é. Ela não reencarna, ela projeta. Ela emite extensões de si mesma para múltiplas dimensões, múltiplas linhas temporais, múltiplas realidades simultâneas. Você, aqui, agora, lendo isso, é uma dessas projeções. E a mônada, quando percebe que uma das suas projeções está pronta para despertar, quando a frequência vibracional dessa projeção atinge determinado limite, ela inicia o contato. Primeiro sinal: zumbido nos ouvidos. Jesus chamava isso de ouvir o chamado do Pai. Nos evangelhos canônicos está registrado 17 vezes variações da frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Literalmente, ele não estava sendo poético. Estava dando instrução técnica, porque nem todo mundo ouve. A maioria das pessoas está com os ouvidos espirituais completamente atrofiados, calcificados, bloqueados por fluoreto na água, por toxinas nos alimentos, por frequências eletromagnéticas artificiais, por programação mental desde a infância. Mas você ouve. Você está ouvindo agora. E isso significa algo muito específico sobre o estágio evolutivo em que você se encontra. Nem todo zumbido é igual. Existem 3 tipos principais, cada um com significado específico. Tipo 1, zumbido agudo no ouvido direito, frequência alta, duração curta, geralmente 5 a 30 segundos. Isso é confirmação. Você acabou de pensar, falar ou fazer algo alinhado com o plano de sua mônada. É um sim energético. Continue nessa direção. Tipo 2, zumbido grave no ouvido esquerdo. Frequência baixa, pode durar minutos. Isso é alerta. Você está se desviando. Pensamentos, comportamentos ou decisões que te afastam do caminho monádico. Reavalie. Recalibre. Tipo 3, zumbido bilateral simultâneo. Os 2 ouvidos ao mesmo tempo, geralmente acompanhado de sensação de pressão na testa, entre as sobrancelhas. Isso é ativação direta da glândula pineal. A mônada está baixando informação codificada, downloads de memória, ativação de DNA dormente, atualização de software consciencial. Os essênios documentaram isso no Manual de Disciplina, encontrado nas cavernas de Qumran. Eles praticavam jejuns específicos, meditações em horários astronômicos precisos, banhos rituais em águas correntes, tudo para induzir esse estado de receptividade monádica. E Jesus, que foi iniciado essênio antes de começar seu ministério público, ensinou variações dessas práticas para o círculo interno de discípulos: Pedro, Tiago, João. Esses 3 testemunharam a transfiguração no Monte Tabor. O que realmente aconteceu ali? Jesus elevou sua frequência vibracional ao ponto de tornar visível a luz monádica. Seu corpo físico tornou-se translúcido. Moisés e Elias, entidades ascensionadas, tornaram-se perceptíveis na mesma frequência. E o relato diz que uma nuvem os envolveu. E dessa nuvem, uma voz falou: nuvem, campo eletromagnético de alta frequência. Voz, transmissão monádica direta. Pedro, Tiago e João ouviram, literalmente, com os ouvidos espirituais. E depois desse evento, esses 3 tornaram-se os pilares da primeira igreja, porque eles haviam recebido gnose direta, conhecimento experiencial, não fé cega, certeza absoluta. Você está sendo convidado para o mesmo nível de certeza. A mônada não pede permissão, ela chama. E quando você responde, tudo muda. Agora vem a parte que a maioria das pessoas erra completamente. Elas ouvem o zumbido, ficam curiosas, pesquisam na internet,
Encontram fóruns espirituais falando sobre anjos, guias, mensagens do universo. E então fazem a pior coisa possível. Tentam interpretar com a mente racional. Querem que a mônada fale português. Querem mensagens em palavras. Querem clareza linear. E como isso não acontece, elas concluem que não estão prontas, que não são especiais suficiente, que precisam meditar mais, limpar mais chakras, fazer mais trabalho de sombra. Mentira! A mônada não se comunica em linguagem humana. Ela transmite em frequência pura, em geometria sagrada, em impressões holográficas, e a única forma de decodificar isso é desativando o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que analisa, julga, categoriza, nomeia. Jesus ensinou isso de forma direta. Mateus 18:3. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Crianças não analisam. Elas sentem. Elas sabem sem saber como sabem. Então, aqui está o protocolo exato que os gnósticos usavam e que ainda funciona hoje. Passo 1. Quando o zumbido começar, pare tudo o que você está fazendo imediatamente. Passo 2. Feche os olhos. Coloque atenção total na frequência do som. Passo 3. Não tente nomear, interpretar ou entender. Apenas observe. Passo 4. Deixe o som te guiar para o vazio, para o silêncio atrás do som. Passo 5. Permaneça ali o quanto for possível. Segundos, minutos, não importa. Isso é tudo. Não precisa de incenso. Não precisa de cristais. Não precisa de playlist de frequência 432 Hz no YouTube. Só precisa de presença total. Atenção não dividida. Rendição ao momento. E o que acontece nesse estado? Downloads começam. Não em palavras, em knowing, em certeza inexplicável, em mudanças de percepção que você não consegue articular, mas que reorganizam completamente sua realidade interna. Você pode receber visões, pode receber sensações corporais intensas, pode receber conhecimento sobre vidas passadas, sobre contratos de alma, sobre missões que você veio cumprir nessa encarnação. Ou pode não receber nada perceptível. E ainda assim, a transmissão aconteceu. Nos níveis subconscientes, nos campos etéricos, na reestruturação do DNA. Confie no processo. A mônada sabe exatamente o que você precisa receber e quando. Depois que você começa a responder conscientemente ao chamado, coisas específicas começam a acontecer. Sinal 1. Sincronicidades aumentam exponencialmente. Números repetidos. 11 e 11. 22, 22. Encontros impossíveis. Livros que caem da prateleira com a informação exata que você precisava. Conversas aleatórias que respondem perguntas que você nem formulou em voz alta. Isso não é sorte. É a mônada reorganizando a realidade ao seu redor para facilitar o despertar. Sinal 2. Pessoas começam a sair da sua vida sem conflito. Relacionamentos antigos simplesmente se dissolvem. Amizades de décadas perdem sentido. Você não briga. Não há drama. Apenas afastamento natural. Porque a frequência mudou. E quem não ressoa na nova frequência simplesmente não consegue mais permanecer no seu campo. Sinal 3. Padrões viciosos quebram espontaneamente. Vícios de décadas desaparecem sem esforço. Medos profundos perdem poder. Traumas antigos se dissolvem. Não porque você trabalhou neles, mas porque a luz monádica queima a escuridão simplesmente pela presença. Sinal 4. Tempo começa a distorcer. Horas passam em minutos. Minutos duram eternidades. Você perde completamente a noção de cronologia linear. Passado, presente, futuro começam a sangrar uns nos outros. Isso
assusta muita gente. Mas é sinal de que você está entrando em consciência quântica, a consciência fora do tempo, a perspectiva monádica. Sinal 5. Você começa a saber coisas sem fonte externa. Conhecimento aparece. Você sabe como curar alguém. Você sabe qual decisão tomar. Você sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Não por dedução lógica, não por intuição vaga, mas por knowing absoluto. Jesus operava nesse nível constantemente. Ele sabia o que as pessoas pensavam antes delas falarem. Sabia onde encontrar moedas dentro de peixes. Sabia quem ia traí-lo e quando. Não era magia, era acesso direto à mente monádica. A consciência que existe além da ilusão do tempo linear. E você está sendo iniciado no mesmo acesso. Deixa eu te dizer algo que pode soar duro, mas precisa ser dito. A mônada não chama todo mundo. Não nesse ciclo, não agora. A humanidade está dividida em 3 grupos no momento presente. Os adormecidos, os que começam a despertar e os totalmente acordados. Se você está ouvindo zumbido nos ouvidos com frequência crescente, você não está no primeiro grupo. Você está em transição do segundo para o terceiro. E essa transição, ela não é passiva. Você precisa escolher ativamente, porque a mônada oferece, mas não força. Ela mostra a porta, mas você precisa atravessar. E atravessar significa abandonar tudo que te mantinha preso à Matrix de terceira dimensão. Abandona a identidade construída. Abandona as certezas confortáveis. Abandona a necessidade de aprovação externa. Abandona o medo da morte, do fracasso, da solidão. Jesus disse isso de forma explícita. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras duras. Mas ele não estava falando de ódio emocional. Estava falando de desapego total, de morte do falso eu, de renascimento na consciência monádica. E isso assusta a maioria das pessoas, porque parece perda, parece vazio, parece morte. Mas é o oposto. É ganho infinito, é plenitude absoluta, é vida eterna, literal, vida eterna. Porque quando você se identifica com a mônada, ao invés da personalidade, morte perde o significado. O corpo pode morrer, a personalidade se dissolve, mas você, o verdadeiro você, continua. Consciente, eterno, indestrutível. Então, aqui está o convite. Da próxima vez que você ouvir o zumbido, não ignore, não distraia, não procure explicação médica. Responda. Entre no silêncio, entre no vazio. Deixa a mônada te mostrar quem você realmente é. E se isso ressoou, se algo dentro de você reconheceu verdade nessas palavras, comenta agora. Eu ouço o chamado. Não como afirmação vazia, como declaração de intenção, como aceite do convite, porque a mônada está ouvindo. E ela responde a quem responde a ela. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está ouvindo o zumbido. Alguém que está acordando. Alguém que está pronto para a verdade. Se inscreve no canal porque vamos descodificar todos os ensinamentos ocultos de Jesus que foram removidos da Bíblia. Vamos revelar os protocolos exatos de ativação monádica que os essênios usavam. E ativa as notificações. Porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua percepção de realidade, de Deus, de propósito, de destino. O zumbido não é defeito, é convite. A mônada está chamando. Você vai responder?